ocidental católica quisesse usar burger, usar um xadó. Isso é um componente cultural de um povo que não é só uma escolha estética de indumentária. Então isso fica distinto. Vamos supor que um jovem não judeu quisesse usar kippah, né, que é aquilo que diz que você está abaixo de Deus, e que homens que são judeus, sejam Ashkenazi, Sefaradi ou Falacha, qualquer que seja o grupo judeu, né, porque judeus são diversos, né? Tem judeus do leste europeu, tem judeus negros, muitos, né? Toda a Etiópia, boa parte, foi para Israel da Operação Salomão. Você vê isso, só botar na internet que vai ver. E usam kippah, porque kippah é um componente cultural. Então, é pouco comum que, por exemplo, vamos dizer, existem pinturas chavantes, pouco comum que o não chavante faça uso dessas pinturas não chavantes. Então, a discussão, o ponto de partida da ideia de apropriação cultural é de que existem elementos que são de um grupo étnico e que outros grupos usam esses elementos como apenas um componente estético. Essa é a discussão. Eu penso que tem vários caminhos de pensar isso. Um caminho é que isso realmente é uma transformação de um componente cultural que tem um significado. Então, por exemplo, pode ser para a circuncisão. Eu passei para a circuncisão na infância, minha circuncisão foi feita em casa. A minha avó me circuncidou. Então, né? Porque na minha família, a circuncisão é uma condição indispensável para que você possa ter um lugar de fala enquanto alguém que pertence ao grupo daqueles que são griots. Então, um griot, um tradicionalista, não vai ter para falar isso. Ele passa pela circuncisão porque isso é condição de fala. É condição de representar e participar desse grupo. Não é uma operação de fimose. Então, é uma outra coisa. É um signo cultural. Então, como a circuncisão aparece igual aos judeus, os povos muçulmanos também fazem, né? É um signo que não é propriedade do grupo. Agora, é realizada não como alguma coisa de caráter estético, como algumas tatuagens, né? Os siús se tatuavam não por uma questão de escolher um signo estético, escolher uma coisa que você gosta. Eu gosto mais de quê? Não sei, de machado ou de âncora. O golfinho, eu adoro golfinhos, faz um golfinho na pele. Então a tatuagem de siús ou de apaches, ela tinha a ver com outra coisa, né? Assim como certas marcações de povos de banto tem a ver com outras coisas, né? Os Chopo fazem marcas no corpo, mas não que essas marcas tenham caráter estético, porque ela significa uma posição política, uma posição dentro do grupo, e significa alguma coisa que diz algo para as pessoas que integram aquela comunidade. Obviamente, uma sociedade capitalista, um modo de produção, e eu não estou falando contra ou a favor, eu quero pensar o que está em jogo, de alguma maneira a gente ressignifica, assim, alguns elementos que são culturais. Então, eu penso que a indústria faz ressignificações. Agora, isso pode ser pacífico ou não pacífico, porque em que medida isso é ressignificado? Então, alguns grupos, eles podem realmente reivindicar o seguinte: o uso do kippah não é uma fantasia. O kippah faz parte de uma experiência religiosa que povos judeus, que os homens judeus usam. Tá? Então, homens em geral usam mulheres usam burca, usam xadó. Isso é um tipo de linguagem, uma experiência existencial religiosa. Então, fazer uso disso como se fosse uma fantasia é alguma coisa que passa, talvez, a não fazer muito sentido. Para quem vai dizer, isso aqui pertence ao grupo dessa maneira. Agora, de outro sentido, significa que está chegando em outros povos, está chegando em outros grupos o uso. Tá? Você pode ter uma identificação com esse grupo étnico-racial, com essa cultura, e a partir da identificação, você faz esse uso. Agora, a gente pode considerar que os usos são apenas usos, então os usos podem vir desprovidos de um significado, de um conteúdo existencial, ou a gente pode entender que os conteúdos existenciais de um símbolo, de um pingente, de alguma coisa, é algo importante. Então, eu devolvo a pergunta seguinte: vai depender de como a gente encara isso.
é qualquer coisa. Por exemplo, Bob Marley, que foi um dos grandes ícones, primeiros ícones, né, do chamado, né, para terceiro mundo, a classificação que é isso no terceiro mundo, foi o primeiro grande popstar, talvez. Pelé foi um popstar latino-americano, os primeiros popstar latino-americanos, assim, um homem de futebol que ascendeu para, né, como marca, nome marca, Bob Marley também. E Bob Marley usava os cabelos compridos, né, cabelos como o meu, que são crespos lanosos, e que naturalmente eles vão enroscar. Não passa pente, o natural do cabelo é crescer, vai crescer. Por ele ser Rastafari. Rastafari não é um tipo de cabelo. Rastafari não é uma escolha estética. Rastafarianismo é uma perspectiva religiosa. Os Rastafaris são um grupo religioso. E os Rastafari, os homens Rastafari, eles têm, assim como as mulheres, alguns princípios. Posso chamar aqui de preceitos, entre aspas. Então, não corta o cabelo de qualquer maneira. Morena nem vai cortar o cabelo. Não vai passar gilete na cara, no rosto, então não vai fazer a barba passando gilete, tem certas, não vai marcar a pele, então tem uma alimentação específica. Isso não é uma escolha só, isso é político, existencial, isso é religioso. Então, o que talvez seja questão para a gente pensar é que numa sociedade como a nossa, as coisas talvez percam conteúdo. Né? A gente pode falar, por que eu quero fazer isso? Eu gostei, achei bonito. Vou fazer também. Agora, qual o sentido desse fazer? Por que você não corta o cabelo? Por que você não faz a barba? Por que você usa esse turbante? Então, em que sociedades africanas o turbante é usado pelas mulheres? Em que contexto? Qual tipo de turbante? É o turbante de uma mulher solteira, uma mulher casada? Eu entendo que a indústria, ela esvazia os significados. Agora, alguns grupos podem chiar. Então, vamos imaginar como é que seria um homem não judeu usar kippah. Pode usar, mas para que isso? Que medida? Uma mulher não islâmica, né, seja ela xiita ou sunita, usar xadó. Como é que fica isso? Que sentido ela usar o xadó? Então essas questões que talvez sejam para te pensar. Eu não teria para você uma resposta, mas problematizar qual o uso. Ou seja, eu vou usar uma pintura de guerra do povo chavante. O Chico tem pinturas específicas para guerra. Agora, a gente vai usar essa pintura de guerra, faz sentido usar? Não, bacana, pode usar, não sei. Faz sentido usar? Ou fica alguma coisa fora de contexto? Que sentido? Mas de forma nenhuma, eu penso que a violência não é o melhor canal para responder nada. Eu aí estou com Freud, eu entendo que a tese freudiana, né, é que a agressividade ela faz parte da condição humana, né? Eu acho que o esporte é um bom território para a agressividade humana ser colocada. Então, jogar futebol, handebol, polo aquático. Então, são competições com regras estabelecidas que dá para a gente fazer isso. Agora, tem que chamar o debate. Tem que chamar o debate. Esse adolescente, essa jovem, e talvez até aprender mais sobre isso que ela está usando. Porque ela está usando. Até porque a identidade étnico-racial, ela é alguma coisa que tem que pensar sobre ela. Porque o Brasil, eu costumo falar, né? O IBGE tem 5 categorias por raça: preto, pardo, amarelo, indígena e branco. Tecnicamente é isso. No estado brasileiro vai ser 5 tipos por raça. Pretos e pardos somados da população negra. A população indígena tem 305 povos diferentes. Amarelos são asiáticos descendentes. Brancos são ruivos, morenos, pele branca, cabelo preto. Na Polarose, por exemplo, são morenos, tecnicamente falando. Então, tem pessoas que às vezes não têm identidade negra construída. Tem um fenótipo afrodescendente africano, não tem identidade construída. Jogadores de futebol brasileiro, diversos, passando por casos de racismo na Europa, e não tinham, talvez, dentro do território brasileiro, uma construção de identidade negra. O jogador Daniel Alves, ele comentou há um ano atrás, que em 12 anos de Europa, sempre ouviu enxovalhos racistas. Né? Ele é homem negro. Em termos do padrão brasileiro, o técnico pardo pertence à categoria negra. Então pode ser que às vezes não haja uma identidade, uma construção sobre essa identidade racial também. Então isso é uma discussão que tem que fazer com muita calma, tem que dialogar. Então a apropriação cultural pode existir em alguns momentos, mas pode ser que a pessoa tenha uma identificação
e ela queira, então, recuperar, pensar sobre aquilo. Eu tenho 2 filhos, se eu tivesse um filho, eu teria feito a circuncisão, né? Mas não por uma questão estética ou só de saúde. Também uma questão de saúde. Os homens da minha família são circuncidados. Mas por uma questão cultural. Eu pertenço a uma família que de longe faz circuncisão dos meninos. Então não seria uma coisa, vamos operar fimose por operar fimose. É porque é um lugar de fala. Então, com relação à questão do Vinícius, né, que também fala da postura, né, de se apropriar da escola, por exemplo, a direção achar que é dono, os estudantes indígenas falassem a língua indígena, porque a professora não estava entendendo, achando que os indígenas, sobretudo Guarani e Kaiowá, que estavam vivenciando a situação de preconceito, poderiam estar debochando para a professora e etc. Então tem que falar a língua portuguesa, porque se não falar a língua portuguesa, né, nem que seja num momento de descontração na sala de aula, é uma afronta, né, para esses padrões estabelecidos como os corretos, né, como os verdadeiros. E como não se debochasse em português. E como não se debochasse em português. Da mesma forma, a proibição, né, de se falar das matrizes de origem africana, essas coisas, das religiões de matriz africana, né, tem que proibir, isso é coisa do demônio, isso é coisa de preto, né, não vou trazer essas coisas de negro para dentro da minha escola, porque a religião oficial do nosso país é o catolicismo. A gente tem esses casos, né? E casos mais severos a gente sabe onde recorrer, não é? Eu só queria até complementar, desculpa, porque essa questão tão, que é um tema importante, é a questão de não sou contra qualquer pessoa usar o que ela quiser usar. Né? Agora, de repente conhecer a história daquele símbolo, isso pode ser importante, porque assim, se for só um símbolo, a gente tem um sentido, pode estar vulgarizando algumas coisas, isso empobrece. Isso pode empobrecer. Então, entender que está em jogo ali. É que nem que eu falo de religiosidade, por exemplo, né? O candomblé